Irmãos, vamos ler Êxodo, capítulo 33, o versículo 13 em diante. Bem, Êxodo 33, 13 em diante. Bem, diz assim: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois eu tirarei eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, esta noite, Senhor, nós te rogamos, Senhor, queremos ver a tua glória, Senhor, queremos ver a tua face, Senhor, queremos ver, Senhor, a ti, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, por isso vem nos perdoar, Senhor, vem despedir teu sangue sobre nós, Senhor, nos tornar limpos e puros, Senhor, para que possamos te ver. Senhor Jesus, aleluia, amém, aleluia. Amém. No versículo 13, né, ele diz assim, né? Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho. Né? Essa questão do caminho que ele pergunta, né? É um caminho, assim, sobremodo excelente, né? Aquela questão ainda lá do amor. Mas aí Jesus, ele vem nos dar um outro caminho, né? Não é um outro, mas uma outra maneira, né? Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24, nos diz, Senhor Jesus. Mateus 16. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga. Então, esse, né, é o caminho que o Senhor tem nos dado, né? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa estar junto de Jesus, né? De Deus, seguindo as pegadas de Cristo, né? Isso, exatamente. Então, as pegadas que Cristo fez foi o quê? Ir para a cruz. Ele se entregou por cada um de nós. Então, o que nós temos que fazer é nos entregarmos também pelos irmãos e principalmente pelo Senhor. Né? E como é interessante perceber que a cruz, né, como a gente falou uns dias atrás, né, que ela não é só feita apenas para sofrimento, como algum de nós diz assim, fulano é minha cruz, né? Esse emprego é minha cruz, seja lá o que for, a gente costuma dizer isso, né? Mas a cruz não é para a gente sofrer só, mas é para a gente morrer, né? E é interessante, ninguém consegue se pregar na cruz sozinho. Você tem que ter uma ajuda, né? Você tem que ter um irmão para lhe pregar na cruz. Quer dizer, eu quero dizer, é o irmão. Não, para que ele possa crescer, a gente tem que morrer na cruz. E aí a gente precisa de alguém, de alguma coisa
para nos pregar. A gente consegue pregar os pés, né? Ou até, e depois a outra mão. Mas como vai pregar a outra? Tem que ter alguém. Então é por isso que o Senhor tem sempre nos dado nossas cruzes, para que a gente possa morrer. Né? E quando a gente morre, a gente cresce. Senhor Jesus, é esse caminho, né, que o Senhor quer mostrar a cada um de nós. No versículo 15, ele diz assim: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Eu queria mostrar só essa questão quando ele diz assim: se a tua presença não vai comigo. Isso é uma questão individual. Olha, nós temos que ter essa presença do Senhor. Nós, como a gente viu também, quando ele diz aqui no versículo 7, diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhes chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então é uma comunhão íntima que nós temos que ter. Nós, individualmente, temos que ter essa comunhão com o Senhor. E nesse versículo 15, ele diz isso, no início, diz assim: se tua presença não for comigo. Aí depois ele diz assim: não nos faça subir. Então aqui já é uma experiência coletiva. Nós temos que ter essa experiência individual e também temos que ter essa experiência coletiva. E aproveitar para falar para os irmãos virem nas reuniões de oração. Senhor Jesus, para que a gente possa ter essa experiência coletiva, junto com os irmãos. Então temos que ter essas duas experiências, a experiência individual, de oração com o Senhor, de comunhão, e a experiência também, Senhor, coletiva, Senhor Jesus. Versículo 17 e o 18, ele diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então lhe disse, Moisés: Rogo-te que me mostre a tua glória, Senhor Jesus. Isso que Moisés estava pedindo aqui era algo muito grande. Não tem como você ver, a glória de Deus. De hoje a 8, dia 14, vai ter o eclipse, E esse eclipse, um rapaz estava dizendo, que ele, de modo algum a gente tem que olhar para o eclipse, mesmo com a lua na frente, a gente pode olhar diretamente para o eclipse, mesmo na hora que esteja totalmente a lua na frente, porque mesmo com a lua na frente, a retina do olho ela vai ser queimada. Então na hora você não vai sentir, mas eles com o tempo, a retina vai ficar queimada, e você vai ter problemas. E quando chegar no oftalmologista, aquele olhar, ele vai dizer assim: você viu o eclipse, Porque vai estar lá o desenho, vai estar queimado e vai estar assim mais assim prejudicado. Então, se a gente não consegue olhar para o sol, que é a criatura de Deus, mesmo com a lua na frente, imagine olhar para Deus. Não tem como. Versículo 20, Paulo, o coisa agora. No versículo 20 ele diz assim, e acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então não tem como alguém, um ser humano comum, ver a face de Deus. Senhor Jesus. Então a gente vai ver aqui um vídeo que é bem rápido, que a gente preparou para os irmãos, para a gente ter uma ideia de quanto seria a glória de Deus, Senhor Jesus. Amém. Amém. Dá uma pausa aí, Paulo. Pode ser, muito bem. Não, pode ser aí, tá bom, tá ótimo. O nomezinho, mas se não quiser não tem problema não. Pronto, aí tá bom. Então, esse aqui é o planeta Terra, que onde nós estamos. Agora, imagine a nossa comparação de cada um de nós com relação à Terra. Não somos nada. Quem não somos? Um grãozinho de areia, Senhor Jesus. Aí ele faz uma comparação agora e isso é interessante, eu até anotei aqui os números. O diâmetro da Terra é de
aproximadamente 13 mil quilômetros de diâmetro. Então, um jato com 800 quilômetros por hora, ele passaria 47 horas voando para voar em torno da Terra. Seria 47 horas, quase 2 dias, né? E agora a Terra, né, coloca, Paulo, em comparação ao Sol, né, olha o tamanho da Terra e olha agora onde que nós estamos. Onde nós estamos? Então aqui o Sol em comparação com a Terra, né? Então o Sol ele tem 1.400.000 o torno dele, quilômetro de diâmetro. Então eu tenho um quilômetro, tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Esse mesmo jato de 800 quilômetros por hora, ele passaria 7 meses para rodear o Sol. 7 meses, certo? Agora o nosso Sol, né, que é uma... Não, posso soltar um pouco. Que é uma estrela grande, a gente considera, né, o nosso Sol, que a gente não consegue olhar a olho nu, mesmo nesse eclipse agora, né? Em comparação a a estrela maior que foi encontrada agora, que é Stephenson 218. Então, essa é a maior estrela que foi encontrada até agora, né? Ela tem 3 bilhões de quilômetros. Sabe quanto tempo aquele mesmo jato que rodeava a Terra em 2 dias passaria para rodear isso aqui? 126 mil anos para rodear. 1.000 anos, 1.265 anos. Então, aí eu quero mostrar isso, né, para a gente ver a questão da nossa comparação agora com Deus. Deus é maior do que isso, muito maior. Deus criou isso. Deus criou o Stephen 218. Então, quando eu, né, me comparo com Deus, com isso, né, então eu sou ninguém. Nós não somos ninguém. E quando me comparo com Deus também. Mas quando eu lembro que esse Deus, né, que fez isso, morreu no meu lugar, então eu me sinto grande, irmão. Deus tem nos feito grande, né? Se nós temos dificuldade hoje, é só lembrar desse Deus que fez isso, né? Isso aqui para Deus é nada, né? Então, nós temos Deus maravilhoso. Então, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, como ele poderia ver a glória de Deus? Não tem como. Se o Sol é infinitamente menor do que essa estrela, Deus é infinitamente maior do que essa estrela, né? Então, o nosso Deus é maravilhoso. Não tem como a gente ver, né, esse Deus a olho nu, né, Senhor Jesus. Continuando, versículo 21. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 21 de Êxodo, né? Diz assim: Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Essa palavra junto, né? Eu procurei sair catando nas Bíblias e todo mundo colocou junto mesmo. Eu não sei porquê, mas ela poderia ser traduzida, essa palavra junto, como em. Né? Isso aqui é uma preposição. Seria uma preposição. Então, ó, seria mais ou menos assim: eis aqui um lugar em mim, né? E tu estarás sobre a penha. Então, nós, irmãos, estando em Deus, no lugar em Deus, nós poderemos ver a glória de Deus, né? E é interessante que esse lugar em Deus é sobre a penha. Aí eu me lembro de que daquela pedra, né, que diz lá em 1 Coríntios, né, que sequia. E onde que diz essa pedra? Justamente em Êxodo, capítulo 17, versículo 6, diz assim: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Então nós conhecemos essa história, né, que ele tinha uma pedra, que ele bateu, né, e saiu água. E teve outra vez que ele bateu 2 vezes, e a rocha saiu água. E lá a gente pode ver, 1 Coríntios,
Maria. Versículo, Senhor Jesus. 1 Coríntios 10, 4. Diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo. Aleluia. Então essa pedra, irmãos, que seguia era o próprio Senhor, né? Essa pedra era o próprio Cristo. E essa pedra seguia eles. E aqui a gente vê em Êxodo 33, né, que Deus colocou Moisés em cima de uma pedra. E a gente lembra de outra pedra, né? Quando o Senhor fala para Pedro, né? Eis que tu és Pedro, né? E sobre essa pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Então Jesus é essa rocha. Jesus é essa pedra. E agora Moisés está em cima dessa pedra e que é um lugar em Deus, né? Aí no versículo 22 ele diz assim: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha, da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Então agora ele estava dentro da rocha, dentro da penha, e agora ele poderia ver a glória de Deus. Não completa, né? Que é no versículo 23, ele diz assim: depois eu tirarei a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então a gente vê aqui que ele conseguiu ver um pouco da glória de Deus. Mas a gente sabe também que aqui essa penha era figurativa. Então, em Cristo, irmãos, nós podemos ver a glória de Deus, né? Quando nós estivermos em Cristo, nós podemos ver Deus, né? Senhor Jesus. Essa questão ainda do eclipse, o rapaz disse que ele não podia olhar, nós não podemos olhar diretamente. Mas ele diz assim, olha, se você tiver com... Sim, ele diz também que algumas pessoas querem, né? Ou colocavam quando tinham outras épocas, aquelas radiografias, né? De raio-x, colocavam 3, 4 e para tentar ver também, né? Mas não surtia efeito, causava o mesmo problema. Muitos óculos também, né? 2, 3 óculos de sol causam o mesmo problema, né? Então, a melhor maneira de você fazer é com aqueles vidros que os soldadores usam, né? Para poder soldar aquelas ferros, né? Os ferros. Então, ali você consegue ver. Ou com um outro vidro especial. Então, com esse vidro, né, especial, né, com o nosso Jesus, né, nós podemos ver Deus. Nós podemos olhar a Deus face a face, né? Senhor Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós buscamos a Cristo, né, nós conseguimos ver a Deus, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 19, né, diz assim: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei, né, de quem eu me compadecer. Em João, capítulo 17, versículo 6. João 17, 6. Eles vêm nos mostrar algo maravilhoso, né? Jesus diz assim, ó: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Então Jesus, ele mostrou o nome, né? Ele manifestou o nome de Deus aos homens, né? E aí eu me pergunto, né, qual foi o nome que Jesus manifestou aos homens? O próprio nome dele, Jesus, né? E é interessante perceber que a palavra Jesus é justamente Jeová, é a salvação. Então, Jeová, né, ele não consegue salvar só Jeová. Ele tem que ter Jesus, porque Jesus é a salvação de Jeová, né? Senhor Jesus. E aqui a gente vê, né, que ele diz assim, ó, o próprio Deus falando, né, e voltando para Êxodo, né? Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Então, Jesus veio aqui para isso, né, para proclamar o nome de Deus, né, e para nos fazer estar em Deus, né, para que a gente possa estar dentro dessa rocha, dentro dessa pedra, para podermos ver a Deus. Então, quando a gente está em Deus, quando a gente está em Cristo, né, a gente consegue ver a glória de Deus.
Amém. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor.